Olá, pessoal, eu sou a Josiara, estagiária da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, do curso de Matemática, e hoje vou dar uma aula para vocês sobre geometria analítica, ponto e reta. Hoje vamos falar sobre distância entre dois pontos. Então, pessoal, vamos começar nossa aula. Distância entre dois pontos. Considere os pontos A, B, C e D representados no plano cartesiano abaixo, e que U é a unidade adotada nos eixos. Observem o plano cartesiano representado nessa figura e observem que tem alguns pontos marcados. O ponto A, que é igual a 3, o ponto B é 7. Também temos o ponto C, que é menos 2, e o ponto D, que é 4. Então, se a gente quisesse dizer qual é a distância do ponto A até o ponto B, era só a gente contar. É só a gente contar aqui as unidades, né? Quantos U's tem aqui entre A e B. A gente contando, fazendo essa conta, a gente pode perceber que a distância de A a B é igual a 4, certo? E aí a gente pode representar essa distância assim, ó. AB pode ser também igual ao módulo de 3 menos 4. Por que é o módulo? Porque a distância ela nunca vai ser negativa, certo? A gente sabe que o módulo de um número sempre é positivo. Então, a distância, ela está representando o comprimento, certo? E esse comprimento não pode ser negativo, sempre tem que ser positivo, porque estamos falando de um espaço ali, certo? E aí, temos essa representação. AB pode ser igual ao módulo de 3 menos 7, ou igual ao módulo de 7 menos 3, que é a mesma coisa. O módulo de 3 menos 7 vai dar menos 4, o módulo de menos 4 é igual a 4. AB igual a 7, o módulo de 7 menos 3 é igual ao módulo de 4, que é igual a 4. Ou AB simplesmente igual a 7 menos 3, certo? Analogamente, a gente pode fazer da mesma forma com o ponto CD, a distância entre C e D, os pontos C e D, certo? Se a gente só olhasse aqui para o plano cartesiano e contasse, né, a gente teria 7 U's, né, que é a nossa unidade aqui de medida. Mas, da mesma forma que a gente analisou ali, o CD ele vai ser igual a menos 2, né, que é o ponto C, o módulo de menos 2, menos o ponto D, que é 4, ou o módulo de 4 menos 2, certo? E aí, agora vamos observar esse gráfico aqui, certo? A gente tem aí o ponto AB e também temos uma linha, né? Ligando os dois. É um segmento de reto, o segmento AB. E se eu quisesse saber qual o valor desse segmento, né? Porque é a mesma coisa de eu dizer que o valor desse segmento é a distância do ponto A até o ponto B, né? E aí, como é que eu faria esse cálculo? Então, vamos olhar aqui. Se a gente observar essa figura, né? A gente vai perceber que a projeção, essa projeção tracejada aqui, ó, vai dar, o A vai dar no ponto A', e o B no B', certo? E aí, a gente vai ter que o segmento A', B', né, a distância entre A' e B', ela vai ser igual ao segmento AB. Por quê? Porque isso aqui é um retângulo. E um retângulo, a gente sabe que os lados opostos são iguais, certo? Então, o AB vai ser igual ao A', B', ok? Analogamente, a gente pode fazer com esse outro gráfico aqui, certo? Podemos analisar ele também dessa mesma forma. O segmento CD é paralelo ao eixo OY, então o seu comprimento é igual ao comprimento de sua projeção ortogonal C'D' sobre esse eixo, certo? Porque o quadrilátero formado por CD, D' e C' é um retângulo, e a gente sabe que um retângulo, os lados opostos são iguais. Então, a medida de CD
da distância do ponto C até o D vai ser igual o da distância C' até o D'. E aí, como a gente já fez no primeiro exemplo, a distância, né? Só a gente contar aqui as unidades ou fazer o módulo, né? De um ponto menos o outro. No caso aqui, se a gente pegar o 6 menos o 2, a gente vai ter 4, ok? Bem, agora vamos analisar esse outro exemplo. A gente tem aqui o ponto A, onde o x é 4 e o y é 2, e o ponto B, onde o x é 7 e o y 6. E aí, como é que eu vou... eu quero descobrir a distância entre esses pontos, né? A distância. Se eu traçar uma reta entre A e B, aqui, vejamos aqui nessa figura, eu quero saber a distância entre esses dois pontos. Como é que eu faço? Como é que eu faço para me calcular a distância entre esses dois pontos? A gente já observa que esse segmento formado, né, já não é paralelo ao eixo, então já não posso fazer aquilo que eu fiz anteriormente, certo? Não posso fazer isso aqui, ó. Traçar a projeção ortogonal e transformar isso aí num retângulo. Não posso. Então, como é que eu vou fazer isso? Bem, se eu pegar e traçar uma reta aqui, essa reta rosa aqui, do ponto A, ela vai ser paralela ao eixo X, certo? Traçar essa paralela aqui, passando pelo ponto A, paralela ao eixo X. Da mesma forma, eu vou traçar uma reta que paralela ao eixo X. Essa azul aqui, ela é paralela ao eixo X e também a reta rosa, né? São paralelas. E aí, eu vou pegar e passar mais outra reta aqui, paralela ao eixo Y dessa vez, que é essa reta verde aqui, certo? Observem que bem aqui tem uma interseção entre a reta, elas têm a interseção, a verde tem uma interseção com a azul e também tem uma interseção com a rosa, certo? E aí, a gente vê que o segmento AB com essa reta rosa e essa verde, vai formar o quê? Vai formar um triângulo. E esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, certo? E também, como a gente quer descobrir a distância, né? A gente pode observar que esse triângulo retângulo, né? Esse segmento AB, ele vai ser a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Então, a gente pode usar o quê? Pitágoras, né? Para resolver esse problema. Então, vamos lá. Tá bem aqui a figura, né? A gente tem o ponto A, o ponto B e temos aqui o triângulo retângulo, formado pelas retas que eu tracei, certo? Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente vai encontrar o quê? Que AB ao quadrado, né? O segmento AB ao quadrado vai ser igual o AC ao quadrado, né? Porque esse lado aqui, mais BC ao quadrado. Daí, eu substituindo os valores, como é que eu encontro esses valores de AC e BC? Bem, se eu observar aqui, o AC vai ser igual a 7 menos 4, que é 3, né? Usando o que a gente já usou anteriormente. E o BC vai ser igual a quem? BC, eu tenho que olhar para o ponto B e C. Vai ser 6 menos 2, certo? Eu vou pegar o ponto maior e subtrair pelo menor, porque eu sempre tenho que ter valores positivos, certo? E aí, quando eu fizer isso, eu vou ter 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo isso, vamos ter que AB ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16, que é igual a 25. Passando a raiz em ambos os lados, eu vou ter que AB vai ser igual a raiz de 25, que é igual a raiz de mais ou menos 5, certo? E aí, eu vou ter o valor de quê? O valor do meu segmento AB, ele vai ser mais ou menos 5? Bem, note que a gente está procurando uma distância, um comprimento, então não pode ser negativo, certo? É um valor que sempre será positivo, então AB será igual a 5. E aí, vamos apresentar a fórmula geral, o teorema, certo? Esse teorema, ele vai lhe dar uma fórmula para você calcular a distância entre qualquer dois pontos, certo? E aí, esse teorema diz o seguinte: a distância AB entre dois pontos A,
formato XA, YA, e B, XB, YB, é dada por AB igual a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Note que o XA menos XB ao quadrado, ele vai ser igual ao XB menos o XA ao quadrado. Será? Eu queria que vocês fizessem uma investigação. Peguem qualquer dois pontos aí e façam essa troca e vejam se sempre vai dar igual. Mas eu quero que vocês façam essa investigação, ok? Daí, a gente pode ter o quê? Que AB vai ser igual a raiz quadrada XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Ou também podemos chamar de AB igual a raiz quadrada de delta X ao quadrado, mais delta Y ao quadrado. O delta, ele vai representar essa variação entre o XA e o XB, certo? O delta X é a variação do XA entre o XB e o delta Y é a variação YA menos YB, certo? Então, agora vamos resolver aquele problema usando apenas esse teorema, tá bom? Então, aqui, a gente tem aqui o segmento AB, né? Temos os valores do ponto aqui, temos o X de A, que é 4, e o Y de A, que é 2, perdão. E B, temos o X igual a 7 e o Y igual a 6. Então, vamos fazer usando esse teorema? Simplesmente aplicando o teorema aqui nos valores desses pontos. Então, substituindo aqui a B, colocando aqui os valores de X, o XA é 4, né? O X de A é 4. O X de B é 7. Então, vai ficar 4 menos 7 ao quadrado. Agora, façamos para o Y. O Y de A é 2, menos o Y de B é 6. Então, vamos ter aqui 4. AB vai ser igual a raiz quadrada de 4 menos 7 ao quadrado, mais 2 menos 6 ao quadrado. Daí, resolvendo, vamos ter que AB vai ser igual a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, mais menos 4 elevado ao quadrado. E aí, vamos ter que AB vai ser igual a 9, a raiz de 9 mais 16, que é igual a raiz de 25. Sabemos que a raiz de 25 é mais ou menos 5. Como a raiz sempre, como a distância entre dois pontos sempre será positiva, então AB vai ser igual a 5. Então, resolvemos o mesmo problema anteriormente, certo? Apenas usando o teorema que aprendemos nesta aula. Então, obrigada, pessoal, pela atenção de vocês e até a próxima. Não esqueça de deixar o like.